Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Souza Dev e hoje o tema desse vídeo aqui são testes de software. Eu quero trocar uma ideia com vocês aqui sobre quais são os principais tipos de testes de software e eu quero passar principalmente uma visão dos testes que eu mesmo já criei, que eu já vi outros programadores fazerem e o que mais se utiliza no mercado, o que é importante que você saiba. Fechou? Então, bora lá. Quais são os testes que a gente vai trocar uma ideia aqui hoje? Então, eu quero trocar uma ideia principalmente sobre a diferença entre os testes manuais e os automatizados, se os manuais têm relevância ou não, se todos os testes deveriam ser automatizados ou não. E eu quero trocar uma ideia também sobre alguns tipos de testes. A gente vai falar sobre testes unitários, testes de integração, testes end-to-end e alguns outros que são bem relevantes e que eu consegui coletar uns recursos legais para a gente bater um papo aqui. Bom, bora lá. Iniciando, o que são testes de unidade? Os testes de unidade, eles são testes que são de mais baixo nível possível na sua aplicação. Então imagina que você quer ter certeza que uma função sua está executando corretamente e retornando o resultado que você espera. Ou então que você que programa em alguma linguagem orientada a objetos, que a sua classe está funcionando da forma como você espera. Ou para quem gosta mais de JavaScript, trabalha mais com funções dentro de arquivos ali, você pode garantir que um conjunto de funções trabalhe corretamente, só que com um escopo bem delimitado ali, né? Então, basicamente o que essa figura quer dizer, né? Imagina que cada um desses círculos é um módulo diferente do seu sistema. Um teste unitário ou teste de unidade, ele vai ser executado em cima desse módulo para garantir que ele, isoladamente, funcione e retorne um resultado conforme esperado, né? Agora, como que a gente consegue garantir que mais de um módulo trabalhe bem juntos, né? Por exemplo, como se a gente tivesse um módulo que busca informações no banco de dados e um módulo que processa essas informações. Como é que a gente consegue garantir que os dois funcionam bem juntos? Então, a gente, nesse caso, aplicaria um teste de integração. Aí você pode me perguntar, fala, poxa, João, mas você falou que o teste de unidade ele pode validar uma classe. E se essa minha classe, ao mesmo tempo que ela busca informações, ela processa? Isso é um teste unitário? Isso é um teste de integração? Bom, eu já tive bastante essa dúvida também. E eu pesquisei, eu cheguei a ouvir podcasts, troquei ideia com o meu time e tudo mais no meu trabalho. E a resposta para isso vai da sua definição da sua delimitação de escopo. É claro que nem sempre isso vai ser uma decisão pessoal sua. Muitas vezes você vai acordar isso com o seu time, por exemplo, com o seu squad, ou com quem está te ajudando a programar, né? E vocês vão delimitar o escopo de até onde é um teste unitário. Você pode, por exemplo, utilizar um padrão de repository para acessar o seu banco de dados, mas você define que o seu teste unitário não faz acesso real ao banco de dados. Num cenário desse, a gente vai utilizar de alguns recursos para fingir esse acesso ao banco de dados. Geralmente se refere a esses recursos como dublês, né? Test doubles. E você vai fingir que está acessando o banco de dados para ter certeza se o seu repository está trazendo as informações como você esperava. Bom, você poderia também pensar do contrário e falar: não, meus testes vão acessar de fato o banco de dados, e isso daí é basicamente algo que tem que ser alinhado com a equipe e definido na hora que vocês vão escrever os testes para seguir um mesmo padrão em toda a sua aplicação. Beleza? Então, o que mais que a gente tem além dos testes unitários, testes de integração? Muitas vezes as aplicações vão ter basicamente esses testes de forma automatizada. Só que será que esses testes eles só funcionam se eles forem automatizados? Não. É claro que não. Você pode muitas vezes executar um teste de unidade uma vez que você escreve a sua função e você executa o seu código para ver qual que é o resultado daquela função. Agora, será que esse teste manual será que ele é sustentável? Será que quando a sua aplicação começar a crescer, começar a ser alterada por mais desenvolvedores, você ainda vai conseguir garantir que todo desenvolvedor vai testar aquela sua função, aquela sua classe? É aí que entra o peso dos testes automatizados para garantir que esses pedacinhos da sua aplicação funcionem corretamente, né? Bom, mas retomando a linha aqui, né? Será que a gente só para nos testes de integração? Será que a gente não pode validar alguma coisa mais completa na aplicação?
É claro que pode, né? Então a gente passaria aqui, por exemplo, para os testes funcionais. Imagina que esse cubo que está na imagem aqui, ele é um conjunto de funcionalidades. Ele não vai ser somente uma classe separada, um repository, um controller. Não, não, não. Ele encapsula ali um conjunto de funções, um conjunto de métodos que vão gerar uma entrega, vamos dizer assim, um fluxo para o seu cliente. Mas pensa nos testes funcionais como algo de mais, de uma complexidade um pouco menor, vamos dizer assim. Então é como se, digamos que, vamos utilizar um exemplo do Netflix, que é bem legal para a gente pensar nas funcionalidades, todo mundo conhece. Digamos que uma funcionalidade do Netflix seria você conseguir escolher um filme e ele abrir a tela desse filme para começar a transmitir. Você não está testando que a transmissão está ocorrendo corretamente, você não está testando que o carregamento dele está eficiente, nada. Você quer testar se no momento que você clica no botão, ele consegue enviar as informações do back-end, ele consegue trazer informações do filme que vai ser transmitido e levar, fazer uma navegação para uma tela seguinte. Um teste como esse poderia ser classificado como um teste funcional. Ele valida se uma regra de negócio ali está sendo aplicada corretamente, mas nada muito extenso. Agora, acima dos testes funcionais, para garantir que um fluxo inteiro, um caso de uso inteiro funcione corretamente, a gente utiliza os testes end-to-end. Então, um exemplo ainda dentro do contexto do Netflix seria você garantir que o usuário consegue fazer clicar em um dos filmes, escolher um dos filmes, passar para a tela de transmissão e transmitir o filme como completo, né? Streamar aquele filme como completo lá do back-end, sem nenhum problema nesse meio tempo aí. Então, um teste como esse, por exemplo, garantiria um fluxo que utiliza diversas funcionalidades, se você for pensar, utiliza diversas funcionalidades do back-end, né, do front-end também, e consolida um caso de uso de um usuário teu dentro da aplicação. Maravilha? Então, o que mais a gente tem aqui nesse meio que é importante você conhecer? Os testes de aceitação. Em que contexto que entram os testes de aceitação? Esses testes aqui geralmente eles são mais manuais e eles costumam ser executados pelo cliente ou por algum representante desse cliente, que pode ser, por exemplo, um product owner dentro da sua empresa, algum cliente intermediário, alguém que tenha esses conhecimentos, né, do teu cliente final. E o que ele vai fazer, basicamente, é testar uma variedade de ações dentro da aplicação para garantir que vários casos de uso estão sendo realizados com sucesso, que várias regras de negócio estão sendo aplicadas corretamente. Esse teste aqui não tem geralmente a intenção de ser automatizado, até porque ele é a validação que é pessoal, que é subjetiva do cliente que vai receber esse sistema. Beleza, agora quais testes que a gente tem mais legais e de mais alto nível, né? Se vocês perceberem, o fluxo dessa apresentação aqui está seguindo justamente essa ideia. A gente partiu lá dos testes unitários, né? Que eles estavam a nível de código mesmo, testando funções, testando métodos. Passamos por funcionalidades, por regras de negócio, e agora a gente quer testar a nível de aplicação rodando. Então a gente tem aqui um exemplo do teste de performance. Qual que é o objetivo desse teste aqui? Basicamente é definir como que roda a sua aplicação. Sabe quando você, por exemplo, quer conquistar algum cliente novo, você está batendo um papo com um fornecedor, com um concorrente, alguma coisa assim, e ele pergunta, poxa, mas você consegue processar essa mensagem aqui que eu te mando em quanto tempo? Por exemplo, se eu chegasse para você, digamos que você estivesse fazendo ali um CRUD para cadastrar usuários na sua aplicação, eu quero perguntar para você, poxa, se eu quiser cadastrar um usuário novo aí, quanto tempo que leva para cadastrar? Como é que você estabelece essa medida de tempo para cadastro? Como é que você estabelece qual que é o tempo de resposta da sua aplicação? Por meio de um teste de performance. O objetivo principal dele é avaliar a velocidade e o tempo de resposta da sua aplicação em níveis normais de funcionalidade. Ou seja, se eu mandar uma requisição aqui para você, se eu mandar uma carga, se eu solicitar alguma resposta, um relatório, como é que ele funciona? Então é para definir geralmente aquele threshold básico, assim, né? Aquele intervalo, vamos dizer assim, em que a sua aplicação costuma responder. Aí você pode falar, poxa, não, para extrair esse relatório de usuários aqui, minha aplicação demora de 100 a 200 milissegundos, demora uma média de 150 milissegundos, alguma coisa nessa linha. Beleza? Só que e se a gente quiser saber
se a sua aplicação suporta algum nível de carga a mais. Como é que a gente sabe até onde a sua aplicação funciona bem? Aí, para isso, a gente utiliza os testes de carga. Todos esses testes que eu estou comentando agora, o de performance, o de carga e o de estresse, que eu já estou dando spoiler que é o próximo aí, todos eles são tipos de testes de performance. Se você perceber, a única coisa que muda aqui é o nível do contexto que está sendo submetido à tua aplicação. Então, em um teste de performance, você quer saber se a sua aplicação, como que a sua aplicação executa em um contexto normal de funcionamento ali, sem requisições demais, sem nenhum problema de funcionamento para ela. Agora, no teste de carga, a gente começa a submeter a sua aplicação a um pouquinho de estresse, porque a gente geralmente vai pegar um nível de requisições, por exemplo, de solicitações ao seu sistema acima de um normal, e o objetivo do teste de carga é ir gradativamente aumentando esse número de solicitações que são realizadas para definir de fato até onde a sua aplicação aguenta. Aí você fala, não, ó, beleza, a minha aplicação consegue responder seguindo aquele meu SLA de 200 milissegundos, lá, seguindo aquela minha meta, vamos dizer assim, de 200 milissegundos, se eu mandar até 50 requisições em paralelo para ele, se eu mandar até 1000 requisições em paralelo para ele. Agora, se eu mandar 1001 requisições, ele já começa a ultrapassar esse limite que eu coloquei para ele, né, de qualidade de entrega, vamos dizer assim. Maravilha? Então, pensando, um teste de carga, ele procura definir justamente esses limites, né? Pô, beleza, minha aplicação se comporta bem até aqui. Minha aplicação vai continuar ativa ali sem muito gasto para mim, se ela tiver pelo menos uma mensagem a cada 10 minutos. Mas e se eu quiser saber como que a minha aplicação se comporta caso eu receba mais de 10.000 mensagens, caso o servidor crashe, caso a rede dê algum problema? Existe algum teste para isso? É claro que existe, são os testes de estresse. Esses testes aí, eles vão buscar colocar a sua aplicação num nível horrível para ela, em que ela vai sofrer de verdade. Então, para realizar esses testes, você pode manualmente ali desligar portas de rede, apagar partes do sistema, você pode enviar um nível altíssimo de mensagens e o objetivo é ver como é que a aplicação se comporta nesse cenário, como é que ela se recupera de uma situação em que ela foi à quebra, né? E como que é esse funcionamento. Geralmente esses testes todos que estão relacionados à performance que eu acabei de comentar, eles vão ser realizados quando a sua aplicação já tem uma base grande de usuários, quando você quer definir de fato algumas métricas para como que ela se comporta, ela geralmente vai estar melhor consolidada. E esses testes aqui, eles podem ser automatizados, nem sempre são, porque o que acontece é que eles costumam ser bem caros para se automatizar. Esses testes aqui, eles não vão rodar com frequência, não é sempre que você quer reestabelecer as suas métricas de execução. E aí, já aproveitando para dar uma pinceladinha no meu conhecimento de negócio aqui dentro, esses testes costumam ser realizados quando você vai fazer alguma alteração muito importante na aplicação que você está construindo, na aplicação que você está mexendo ali. Por quê? Em cenários normais, em alterações pequenas na aplicação, não se espera que ocorra uma mudança muito grave nessas métricas que já foram definidas. Então, não tem por que a gente gastar tempo com esses testes, porque geralmente eles vão ser demorados, você vai precisar popular uma base de dados com muitas informações, você vai precisar rodar test runners em paralelo, em grande quantidade, vai precisar usar muito processamento. Geralmente você vai querer replicar o ambiente de produção, então você vai criar um ambiente de homologação. Se você utilizar um cloud, por exemplo, o seu servidor vai precisar estar rodando a milhão ali, vai precisar estar rodando com a CPU batendo 99%, sabe? E isso daí pode acabar gerando até custos financeiros que não são interessantes para a sua empresa no final do mês. Então, esses testes aqui são muito importantes, só que eles têm o seu momento certo de ser aplicados, e o momento certo é justamente esse, quando você vai mudar algo ali no core da aplicação que pode gerar alguma degradação na performance comum dela, na performance normal dela. Aí vale a pena realmente você separar um tempo e realizar esses testes. E geralmente quem vai fazer esses testes vai ser o dev? Vai ser você aí que está me assistindo para aprender mais sobre programação? Não,
Na verdade, não só você. Geralmente, para realizar testes desse nível, são necessárias algumas ferramentas mais avançadas, como um JMeter, por exemplo, como um K6, que são justamente aplicações para rodar testes de carga, testes que vão mandar muitas requisições, que vão coletar métricas de como é que se comportou o tempo de resposta da aplicação. Então, geralmente, a gente vai ter um outro profissional dentro da área da TI acompanhando o desenvolvedor, que é o QA, que é aquele profissional de garantia de qualidade. Ele vai geralmente estar do lado do desenvolvedor, vai rodar essas ferramentas e vocês juntos vão validar o comportamento da aplicação em uma situação de performance, de carga ou de estresse. Maravilha? Então, o que mais que a gente tem aqui no caminho? Os testes de smoke, os testes de fumaça. Para que servem esses testes aqui? Basicamente, eles garantem que funcionalidades necessárias da sua aplicação estão rodando. Então, se a gente voltar para aquele contexto lá do Netflix, a gente vai garantir o que o Netflix precisa ter para ele funcionar, pelo menos com o básico para você. Geralmente, quando você acessa o Netflix, você faz o login, clica num filme e assiste ele, certo? Você nem sempre vai precisar alterar a sua foto de perfil, mudar o nome que aparece para você, criar um novo perfil para assistir. As funcionalidades básicas do Netflix são fazer login e assistir filmes. Então, eles podem criar testes de fumaça para garantir que pelo menos o básico ali está funcionando. Caso esse básico da aplicação não esteja funcionando, aí ele emite essa fumaça para querer dizer, ó, não, ó, tem alguma coisa aqui pegando fogo, nem o mínimo está rodando direito na aplicação, executa aí um rollback, volta para uma versão anterior, porque essa aplicação aqui não pode ir para o ar, o usuário não vai conseguir mexer em nada do que ele precisa aqui dentro. É basicamente essa aqui a pegada dos testes de fumaça. E por último, mas nada menos importante, são os testes exploratórios. Esses testes aqui são majoritariamente realizados de forma manual. Na verdade, eu diria que exclusivamente de forma manual. Geralmente, nós vamos ter aqui testers especialistas na sua aplicação, que já conhecem as regras de negócio da aplicação, e o objetivo dos testers aqui, que pode ser mais de um profissional, com os testes exploratórios, é estressar a sua aplicação, só que a nível de regra de negócio, a nível de comportamento de usuário, daquele usuário chato, sabe? Aquele usuário que você faz a interface bonitinha, você pensa num uso perfeitinho, ele vai lá e clica no botão errado, clica em ordem errada, ele digita e depois apaga, ele cria e depois altera e depois apaga e cria igual de novo. Então, basicamente, é essa a funcionalidade, né? Esse é o objetivo dos testes exploratórios. São testes que são realizados com esse teor de pesquisa mesmo, de conhecer, poxa, quais são os comportamentos diferentes, quais são os side effects dessa minha atitude aqui, dessa minha alteração na aplicação em um fluxo que não segue necessariamente uma regra lógica. Como é que esses testes aqui vão ser realizados na prática, né? Geralmente você vai delimitar algum escopo da aplicação, então, digamos, lá no contexto do Netflix, a gente quer falar especificamente sobre a tela de visualização ali dos filmes. O que os testers vão fazer? Não, beleza, a gente tem essa tela aqui e a gente quer ter certeza de que a gente consegue visualizar as várias linhas, visualizar as várias colunas, que a gente consegue clicar em um filme, voltar, e assim, isso acaba sendo até um pouco criativo. O tester ele vai de fato empregar ali um pouco de criatividade para clicar em partes diferentes do sistema, para ligar a internet dele. Pode chegar a ser feito algo desse tipo. Então, ligar a internet, clica em um filme, desliga a internet, vê o que acontece. É basicamente essa a pegada dos testes exploratórios. Eu já vi bastante isso sendo executado na prática. É muito legal e muito frustrante ao mesmo tempo você projetar ali uma aplicação, ainda mais você que, como eu, trabalha como full stack, né? Eu já cheguei a montar aquela interface super focada numa usabilidade bacana, com poucos elementos, com uma temática direta ali, um back-end também que já valida as regras de negócio e tudo mais.
Aí você vê o usuário, o tester, clicando em um botão, aí ele apaga, daí ele recarrega a página, ele vai para uma outra que faz referência, né, que tem relacionamento com essa sua primeira tela, muda alguma coisa lá, volta para ver se afetou, utiliza botões do próprio navegador, por exemplo, para desenvolvimento web, né? Ou então para aplicativo de celular, ele fecha o aplicativo, ele sai, ele volta, e ele vê como é que essas coisas funcionam. Então realmente é muito bacana, é um teste que é muito legal de ser acompanhado. E costuma, assim, eu vou dizer que em 100% das vezes que eu acompanhei a minha QA realizando esses testes, ela encontrou algum probleminha, sempre rola, e a gente acaba anotando ali no backlog e levando para correção numa sprint futura. Maravilha, galera. Então, eu espero que vocês estejam captando. Só que eu tenho uma pegada assim que eu trago bastante de quando eu estava na faculdade. Eu gostava bastante de ver o resumo de tudo que a gente trocou ideia até esse ponto, né? Inclusive, isso daqui é uma prática que foi ensinada por um colega muito meu amigo de faculdade mesmo. E ele gostava bastante de fazer isso. Eu quero trazer essa metodologia aqui para vocês. Então, vamos para o resumão sobre quais são as principais diferenças dos tipos de testes, né? Lá do comecinho, então, a gente falou dos testes de unidade, que eles vão testar funções, eles vão testar classes, eles pegam baixo nível do seu código de fato ali e vão garantir que esteja funcionando. Segundo, testes de integração. Eles vão validar que módulos funcionam em conjunto no seu sistema. Eles vão garantir que essa interação entre eles ocorre corretamente. Eles ainda testam a um nível baixo de código, tranquilo? Bom, o terceiro ponto que a gente conversou foram os testes funcionais. Aí, os testes funcionais eles já começam a subir em nível de abstração. Eles vão validar se as regras de negócio estão funcionando corretamente e eles não necessariamente vão se atentar sobre o código ali embaixo, sobre cada retorno de cada função. Eles querem mais saber se esse fluxo que começou aqui e terminou aqui trouxe o resultado que era esperado de acordo com a regra. Beleza? Depois disso, a gente falou sobre testes end-to-end. Basicamente, o que eles vão fazer é conectar diversas funcionalidades do sistema e validar que os casos de uso dela funcionam como a gente espera, né? Eles têm um dos mais altos níveis de abstração ali e que estão mais atrelados a regras de negócio. E, como já vocês devem esperar, eles não estão nem aí para os detalhes de implementação do seu código. Bom, depois disso nós falamos sobre os testes de aceitação, que são feitos manualmente, são feitos pelo cliente final ou por algum representante dele, que ele vai garantir basicamente que várias regras de negócio foram implementadas corretamente. A gente falou depois sobre os testes de performance, que podem ser distintos, né? Podem ser de três tipos: os testes de performance mesmo, que vão garantir aqueles SLAs, né? A correta, eles vão garantir aquelas métricas de funcionamento do seu sistema. Depois a gente falou sobre os testes de carga, que eles vão avaliar o comportamento do seu sistema com um alto nível de requisições, né, um processamento bem alto de solicitações e tudo mais. E por último, a gente falou sobre os testes de estresse, que eles vão buscar ver como é que a aplicação se comporta em um cenário caótico, em que as coisas estão explodindo ali, tem coisa deixando de funcionar, como é que ela se recupera e como é que ela volta a funcionar nesse caso. Beleza? Então, o nosso penúltimo caso nós passamos agora para o Smoke, que, sendo bem direto, valida se as funcionalidades básicas da sua aplicação estão funcionando. E por último, nós falamos sobre os testes exploratórios, que são testes que eu gosto demais de acompanhar, e eles validam fluxos alternativos, eles são basicamente pesquisas que fogem do normal, né, do uso normal da aplicação, para encontrar se existe algum caso de uso ali que não esteja planejado, alguma interação do usuário com a sua interface, com o seu back-end, que não tinha sido mapeado antes e que pode causar algum problema. Maravilha, galera. Então, basicamente, esse daqui foi o primeiro vídeo dessa série que eu estou colocando, na verdade, que eu estou anexando, né, a nossa série de desenvolvimento com Node e com Express, porque eu quero bastante, é muitíssimo importante que a gente converse sobre testes, que a gente fale sobre testes automatizados e que a gente entenda qual que é a real importância deles para a sua aplicação. Espero que essa introdução tenha sido bacana para você entender um pouco dos testes mais comuns que são vistos aí na indústria, de como que eles são aplicados e qual que é a importância deles. E nos próximos vídeos a gente vai começar a conversar um pouco melhor sobre como integrar
testes automatizados na aplicação que a gente começou a desenvolver e como aplicar uma metodologia mais avançada de uso dos testes, que é o Test Driven Development, que vai utilizar os testes para guiar o desenvolvimento da sua aplicação. É o momento em que você para de pensar na regra de negócio para implementar e depois validar, e você faz ao contrário. Na verdade, você sabendo a regra de negócio, você implementa a validação dessa regra e depois implementa o código que executa e passa por essa validação da forma como você espera. Maravilha? Espero que vocês estejam curtindo a série, que vocês estejam ansiosos, assim como eu estou, para saída dos próximos vídeos. E é isso daí, galera. Só não esquece de deixar o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram para saber mais novidades e dicas de código aí. Tamo junto, até os próximos vídeos. Falou!